Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós falaremos sobre os direitos do preso dentro da Lei de Execução Penal. Na aula passada, nós falamos sobre os deveres e nessa aula, nós falaremos sobre os direitos. Lembrando que, por ser direito, algo que venha favorecer ao condenado, nós estabelecemos que essa lista de direitos é uma lista exemplificativa. Ela não é uma lista taxativa. Ela vem trazer aqui, nesse caso concreto, direitos que não exigem a sua completa abrangência, porque outros estatutos, outros direitos podem vir previstos em outras leis. Então, a lista de direitos do preso na Lei de Execução Penal é uma lista exemplificativa, porque nós conhecemos inúmeros direitos espalhados por todo o nosso ordenamento jurídico. Como exemplo, nós podemos falar da própria Constituição Federal. Na nossa Constituição Federal, a gente conhece o direito à não incriminação, que seria aquele direito do preso não produzir provas contra si mesmo, incluindo até o direito de ficar calado. Esse preso que tem o direito de ficar calado, tem esse direito estabelecido fora da Lei de Execução Penal. É claro que ele não vai perdê-lo por não estar dentro da Lei de Execução Penal. Então, o respeito à integridade física e moral dos presos, ela tem previsão constitucional, além de estar prevista na própria Lei de Execução Penal. Dito isso, é correto afirmar que o privado da liberdade ainda figura como sujeito de direitos, tendo a LEP, em seu artigo 41, apresentando apenas um rol exemplificativo, não excluindo qualquer outro direito que possa estar dentro de uma norma legal, constitucional ou infralegal. Vamos dizer, o próprio estabelecimento prisional pode trazer direitos não previstos na Lei de Execução Penal, tá bom? Então, nós podemos ver que esses direitos é uma lista exemplificativa, não ocorrendo com a lista de obrigações, que é uma lista taxativa. O condenado não pode ser cobrado por deveres que ele não conhecia. Então, a lista dos deveres é uma lista taxativa. Não pode ser criado, porque ao ser criado, eu preciso levar ao conhecimento do condenado internado. Então, a lista dos deveres é uma lista fechada, uma lista taxativa, e eu não posso incluir outro dever, que para que isso aconteça, eu preciso levar ao conhecimento daquele que está preso, tá bom? E, de forma muito especial, o artigo 82 da LEP, ele dispõe que os presos funcionários da administração da Justiça Criminal, nós podemos aplicar também aos ex-policiais civis, aos ex-policiais militares, eles devem ser recolhidos em dependência própria, isolados dos presos comuns. Por quê? Facultando, inclusive, a prisão domiciliar ao preso em regime aberto. A jurisprudência permite que essa pessoa, maior de 70, cometido de doença grave, quando se tratar de gestante ou quando ela tem mulher condenada a regime aberto, a um filho menor ou deficiente físico-mental. Então, essa pessoa que participou da administração da Justiça Criminal, ela deverá ser recolhida em um local próprio, um local isolado dos presos comuns. Por que isso? O Estado está preocupado com a integridade física daquele que esteve atuante no sistema criminal. Então, um policial penal, um policial civil, um policial militar,
ele deverá ser recolhido para cumprimento da sua pena em um local isolado. Isso não é um benefício. Isso é o Estado zelando pela sua integridade física. Tendo em vista ele ter como colegas pessoas de forma concreta, possibilitaria que essas pessoas pudessem ter um revanchismo, pudessem aplicar ali o caso concreto, uma vingança por essa pessoa ter sido responsável pela punição ou até mesmo a prisão daquele que se encontra em um estabelecimento prisional, tá bom? Então é direito dele, é um direito daquele que foi servidor da justiça criminal ser recolhido em um lugar separado. E nós não podemos imaginar que isso é um privilégio. Isso não é um privilégio. Isso garante a integridade física desse servidor, que no momento onde ele é encarcerado, ele vai ter ali no seu dia a dia pessoas que ele foi responsável pela prisão. Então, para encerrar esse assunto, nós temos que isso não é um privilégio. Isso é um direito, isso é algo que o Estado deve garantir, porque isso completamente cumpriria o mandamento legal de manter o preso condenado dentro da sua dignidade humana. Tudo bem? Vamos falar agora do uso de algemas. Nós temos uma súmula vinculante número 11, e essa súmula pressupõe que só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil ou penal, do agente ou da autoridade e de unidade daquela prisão, ou do ato processual em que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, resumindo, essa súmula 11 do Supremo Tribunal Federal, ela visa auxiliar o Estado na manutenção da integridade física e moral do preso. Haja vista o uso de algemas ser um caso excepcional, onde deverá ser feita através de um ato motivado por escrito. Na ausência do ato motivado por escrito, aquela pessoa, na execução da pena, deverá permanecer no local ou ser transferida, ou ser custodiada para outro local sem o uso da algema. Então vamos agora ver os incisos que trazem os direitos do preso. Nós temos como direito do preso a alimentação suficiente e o vestuário. Então preste bem atenção, essa alimentação suficiente não se trata de alimentação. É uma alimentação que vem a suprir toda a necessidade do preso. Então se ele é uma pessoa que tem uma massa corporal maior do que um preso comum, ele vai ter direito a uma alimentação suficiente. O inciso 2 traz a atribuição de trabalho e sua remuneração. Então, nós vimos na lista de deveres que o trabalho é um dever. E aqui nós estamos vendo que o trabalho também é um direito. E a sua remuneração traduz-se também de um direito ao preso. Então, ele que pode prestar serviços contribuindo com a sua mão de obra, ele vai ganhar benefícios em razão da sua força de trabalho e ele também vai ter a opção de ter remuneração. Sendo assim, o trabalho do preso deixaria de ser um trabalho escravo, porque a remuneração tiraria a característica de trabalho escravo ou trabalho forçado. Tudo bem? E também vimos no inciso 3 como direito à previdência social. Nós temos que o preso ele não tem direito às leis trabalhistas. Isso não isenta do preso a ter direito à previdência social. O preso, ele que trabalha,
ele não tem direitos trabalhistas. O preso, ele não tem direitos que envolvem a relação de trabalho. Mas esse preso tem benefícios previdenciários. Eu posso dar como exemplo o preso que, trabalhando, se envolver em um acidente. Esse preso vai ficar à disposição do INSS, recebendo auxílio enquanto durar a sua enfermidade. E posso dizer também que ele vai continuar tendo perdão com relação à remissão, porque ele está impedido de trabalhar justamente em decorrência de um acidente de trabalho. Então, aquele preso que está afastado em decorrência de um acidente de trabalho, ele vai continuar o seu cálculo com direito à remissão. Não se exclui o direito dele sendo afastado por um acidente de trabalho. Nós temos também o inciso 5, que vai falar sobre o descanso e a recreação. O descanso e a recreação é um direito, mas ele deve ser proporcional, porque a distribuição do trabalho deve também trazer a opção do descanso e da recreação. Assim como o trabalho é um direito, a recreação e o descanso também vem trazendo essa situação concreta para o condenado que está prestando serviços dentro do estabelecimento prisional ou fora do estabelecimento prisional. E no inciso 6, nós podemos ver que existe a possibilidade dele exercer atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas. É claro que não é qualquer tipo de atividade, é uma atividade compatível com a pena. Nós temos um caso concreto. O goleiro Bruno, ele está cumprindo o regime aberto e ele usa a tornezeleira. Ele está em casa, em regime aberto, usando um monitoramento eletrônico. Nós veremos isso oportunamente nas nossas próximas aulas. O advogado peticionou, junto à execução penal, o juiz responsável pelo cumprimento da pena do goleiro Bruno, e pediu que o goleiro Bruno não usasse a tornozeleira umas 2 horas antes da partida, porque a tornozeleira impossibilitaria e realizaria nele lesões que, de um modo ou outro, até atrapalharia o desempenho daquele goleiro em campo. E o juiz da execução penal concedeu ao goleiro Bruno o direito, a 2 horas antes da partida, retirar a tornozeleira e, algum tempo depois da partida, permanecer sem a tornozeleira. Então, todas as atividades desportivas serão compatíveis com a execução da pena. Não será qualquer tipo de atividade. É claro que nós temos uma pessoa responsável por esse ajuste. A assistente social, ela é responsável pela recreação dos presos e ela fará esse ajuste em uma atividade, escolher as atividades compatíveis com o regimento e com o cumprimento da pena de cada preso. E ele também tem como direito a assistência material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Todas essas assistências são garantidas dentro do estabelecimento prisional. A única que se estende ao mundo exterior seria a assistência material. A assistência material envolve vestuário, alojamento e alimentação. Essa assistência é garantida ao egresso fora do estabelecimento prisional durante 2 meses. Após esses 2 meses fora do estabelecimento prisional, o condenado que está fora do estabelecimento vai ter autorização da assistente social a prorrogar esse benefício por mais 2 meses. Então, a assistência material, que envolve alojamento, vestuário e alimentação, ela pode ser concedida fora do estabelecimento prisional durante 2 meses,
o que pode ser prorrogado pela assistente social, onde ela evidencia que o preso esteve atuante em busca de uma vaga de emprego, mas que mesmo após a sua incessante busca, ele não logrou êxito. E temos também que a assistência jurídica é garantida ao preso que busca a Defensoria Pública. Na Defensoria Pública, nós teremos um núcleo especializado em atender o egresso e a família do egresso, evitando as filas e as senhas limitadas. Haja vista o egresso não poder concorrer de forma igual com as pessoas que aguardam as senhas públicas, já que os mesmos têm prazos a cumprir e o desrespeito a esses prazos geraria o retorno desse egresso ao sistema prisional, dificultando a sua reinserção no mercado social, já que o mesmo poderá até mesmo estar empregado. E na perda do prazo, ele teria a sua pena agravada, acrescida, piorada. Então, fora do estabelecimento prisional, eu terei um núcleo especializado para atender egressos. Então, existe a assistência jurídica fora do estabelecimento prisional. E esse preso também, no inciso 8, está protegido contra qualquer forma de sensacionalismo. O que seria sensacionalismo? Seria o uso da sua imagem para gerar reportagens jornalísticas com cunho humilhante, ultrajante, e a sua imagem não pode ser usada sem a sua permissão, porque o preso, ele só perdeu o seu direito de locomoção, ele ainda mantém os seus direitos normais, inclusive honra e intimidade. Então, qualquer imagem dele deve ser autorizada pelo próprio condenado. E ele também tem direito, no inciso 9, à entrevista pessoal e reservada com seu advogado. E essa entrevista decorre do direito à ampla defesa. Se ele não tivesse essa entrevista com seu advogado de forma pessoal e reservada, como ele poderia postar e promover a sua defesa diante das acusações que lhe são impostas, tá bom? E temos, enfim, no inciso 10, visita do cônjuge, da companheira, de parentes, de amigos em dias determinados, tá bom? É essencial o processo de reabilitação do apenado, a manutenção desses laços da família e dos amigos. Não é um privilégio do preso ter o seu direito à visita. É algo que vai propiciar a sua reeducação por meio dos laços familiares. Aquele condenado que perde o seu vínculo social, ele não tem interesse de voltar para a comunidade. E ele se entrega ao crime. Então, manter os laços vivos dos amigos e da família é fazer com que ele sonhe com a liberdade. E sonhando com a liberdade, ele vai se esforçar em um bom comportamento carcerário. Tá bom? E temos também no inciso 11, como direito, o chamamento nominal. Esse condenado não pode ser chamado por apelidos, ele não pode ser chamado pelo artigo que ele está cumprindo. O direito que ele tem é de ser chamado pelo nome. E eu não tenho obrigação do servidor de conhecer cada um pelo nome. Mas ao se dirigir a essa pessoa, o servidor deverá ter o cuidado de dirigir a ele usando o seu nome, cunha, tá bom? É claro que facilita muito essas formas de se dirigir ao preso, mas é um direito dele ser chamado pelo nome. E ele também tem igualdade de tratamento. O preso, salvo exigências da individualização da pena, ele terá direitos como todos os outros presos. Se a individualização da pena exigir que ele fique em lugar separado, ele vai ter direito a frequentar todos os lugares do estabelecimento prisional.
Mas se eu estou diante de um preso que tem um local reservado a ele, para garantir a sua integridade física, eu terei que esse preso estará impedido de frequentar certos lugares. Isso para manter a sua proteção e a sua integridade física. E no inciso 13, eu tenho que ele possui o direito à audiência especial com o diretor do estabelecimento. É claro que isso não será de forma livre e deliberada a todos os condenados. Eu tenho uma pessoa do assistente social que vai intermediar o pedido do condenado ao diretor. Mas caso ele precise falar com o diretor, sendo algo importante, o assistente social vai intermediar essa possibilidade dele ser atendido pessoalmente pelo diretor. Mas sendo qualquer tipo de interesse ou expectativa do próprio preso condenado, esses direitos serão estabelecidos pelo próprio assistente social, tá bom? Não será possível a audiência pessoal com todos os presos, porque o diretor é um só. Então, o assistente social vai fazer essa ponte entre o que o preso quer e o que o diretor pode fornecer. E temos também no inciso 14 que o preso tem direito à petição a qualquer autoridade em defesa dos seus direitos. Um direito mais clássico que nós podemos citar como exemplo é o habeas corpus. Ele tem direito a solicitar dos tribunais direitos à locomoção, evidenciando prisões ilegais, coação de manutenção da sua estadia naquele estabelecimento em razões infundadas. Então, ele tem direito, sim, de pedir para qualquer pessoa fora do estabelecimento prisional. E no inciso 15, ele tem direito a contato com o mundo exterior, por meio da correspondência escrita, da leitura de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. É claro que em 2020 nós podemos até pensar em e-mail, tá? As correspondências ainda são algo natural no estabelecimento prisional, porque é o meio mais comum e gratuito de se manter uma afinidade com o preso. Então, a família usa muito da carta, mas é claro que nós não podemos desprezar outros meios de informação, não podendo comprometer a moral e os bons costumes, tá bom? E no inciso 16, ele tem direito a atestado da pena, porque ele, todos os anos, ele recebe um atestado de quanto ele tem a cumprir. E na ausência desse atestado, a autoridade judiciária competente vai ser responsabilizada. Então, aquele que é responsável, anualmente, vai emitir um atestado de pena para que ele saiba quanto tempo ainda falta. E é claro que nós vamos excluir toda a remissão. Todo ano nós vamos publicar esse direito, e esse direito a atestado de pena vai excluir aí todos os direitos à remissão que lhe forem entregues. Então, todos os anos, nós teremos a opção de, a cada 3 dias trabalhados, retirar 1 ano de pena, e a cada 12 horas trabalhadas dentro de 3 dias, menos de 1 dia de pena, tá bom? Eu vou pedir para vocês 1 minutinho, senão o meu celular vai descarregar. Então, me aguarde por 1 minutinho. Voltei. Ele descarregou muito rápido, mas que bom que eu tenho uma bateria para esses momentos que a gente não espera, né? Nós somos refém da tecnologia, mas eu tenho uma bateria para me salvar nesses momentos. Então, continuamos a nossa aula. Então, esse atestado de pena é uma responsabilidade da autoridade judiciária e é um direito do preso
Aquele que se recusar ou que se omitir, ele vai ser responsabilizado administrativamente. Porque é direito do preso saber, ao final de cada ano, quanto ainda falta de pena a cumprir. E a cada ano nós teremos a condição de excluir todos os dias que ele concluiu através do trabalho e do estudo, tá bom? Temos também a situação de direitos que podem ser suspensos. Nós vimos todos os direitos, mas eu posso te perguntar, quais os direitos podem ser suspensos ou restringidos? Professora, não tem como. Direito é direito. Direito não pode ser restringido e nem suspenso. E aí? E vou te dizer que pode. Mesmo sendo direitos, o diretor poderá suspender ou restringir 3 direitos. Quando, professora? Quando esse diretor entender que o comportamento do preso merece uma reflexão. Então, olha só. O diretor querendo aplicar uma sanção ao preso condenado, ele pode suspender e restringir 3 direitos. Quais são eles? A proporcionalidade do descanso e da recreação. Como ele trabalha, ele realiza uma função social. E dentro desse trabalho, domingo e feriado, o preso não está obrigado a trabalhar, certo? E ele está obrigado a uma jornada de 6 a 8 horas diárias. Fora isso, seria a sua recreação e descanso. Então, esse diretor, ele tem a liberdade de suspender e restringir o direito ao descanso e recreação, para levar ao preso a sensação de punição. E temos também como opção para o diretor suspender a visita do cônjuge, de parentes e de amigos em dias determinados. É claro que a família, o cônjuge e os amigos não podem chegar lá a qualquer momento e exigir a visita. No sistema, há um dia próprio onde os agentes responsáveis pela manutenção daquele estabelecimento se organizam para receber aquelas visitas. Então, naquele dia próprio, aquele preso condenado terá a sua visita suspensa ou restringida. Tudo isso através de uma decisão do próprio diretor do estabelecimento. Essa decisão visa a mostrar para o preso condenado que ele deve repensar o seu comportamento dentro do estabelecimento prisional. E outro direito que pode ser suspenso ou restringido é a sua comunicação com o meio exterior. Ele pode perder o direito à correspondência. Ele pode perder o direito a escrever para a pessoa que está fora do estabelecimento e ele pode perder também o direito a receber correspondências das pessoas que estão fora do estabelecimento. Então, são 3 direitos que podem ser restringidos pelo diretor. Quais são eles? O direito à recreação e o descanso, o direito à visita do cônjuge, família e amigos, e o direito à correspondência, que seria o contato externo do preso com o mundo exterior. Então, essas 3 situações, elas podem ser suspensas ou restringidas pelo diretor do estabelecimento. É claro que essas medidas, elas são individualmente aplicadas a todos os casos. E toda vez que o diretor optar por essas punições, o ato dele de suspender esses 3 direitos deve ser motivado e por certo período. Eu não tenho, no caso concreto, o diretor proibindo a visita íntima para sempre. Ele deve suspender a recreação e o descanso, a visita íntima e o contato exterior através de correspondência,
através de um ato motivado. Ele deve trazer a razão pela qual ele optou por suspender esses direitos. E ele deve trazer também um prazo determinado para que esses direitos sejam suspensos. Tá? Por quê? O preso que não concordar com essas suspensões, a motivação que for fora da realidade, a motivação que for desonesta ou mentirosa, podem ser atacados por mandado de segurança. Claro, sem prejuízo da instauração do incidente de excesso ou desvio da execução, conforme o artigo 185 da LEP. Esse preso condenado que discorda da motivação da suspensão desses 3 direitos, ele pode atacar essa suspensão com mandado de segurança, não excluindo a possibilidade de instauração de incidente de excesso ou desvio de execução previsto no artigo 185 da LEP, tá bom? Então, por isso que os atos devem ser motivados para que aquele que se sentir prejudicado poder atacar essa motivação, alegando estar fora da circunstância ou dentro da ausência de fatos. E por último, fora da LEP, nós vamos falar do auxílio reclusão. O auxílio reclusão é muito polêmico, porque a maioria das pessoas usam as redes sociais para falar mal do auxílio reclusão. Mas a maioria das pessoas nem conhecem essa figura jurídica. E eu paro nesse momento para te orientar, para que você conheça um pouco mais desse auxílio reclusão. A partir de hoje você não vai atacar, você vai conhecer para poder esclarecer à sociedade, ao grupo de pessoas que você convive. O auxílio reclusão, ele não é um direito do preso. Ele é um direito do dependente do preso. E quem paga esse auxílio não é o sistema penitenciário. Quem paga esse auxílio é o INSS. Ele é concedido pelo INSS aos dependentes de pessoas presas, quando essas já contribuem para a previdência social quando da sua prisão. Então eu tenho uma pessoa que recolhe mensalmente ao INSS e ela sofre uma prisão. E essa pessoa, ao sofrer prisão, fica impossibilitada de realizar trabalho. E aí geraria o direito à proteção desse preso, à família do preso. Então o que vai acontecer? O preso não tem direito ao auxílio reclusão. Quem tem direito ao auxílio reclusão é a família do preso, os seus dependentes. Eles é que farão a petição no INSS. Eles é que vão sacar esse dinheiro, tá? Ele deve ser feito e pago pelo próprio regime de previdência social, o INSS. E só os presos em regime fechado têm direito a esse auxílio, tá bom? Então, nós não podemos estabelecer aqui a fuga desse preso. A fuga desse preso impossibilitaria a família de continuar recebendo, porque a ausência dele do sistema geraria a ele o direito ao trabalho, tirando do INSS a obrigação de guardar a família dele com relação a esse auxílio. E a pergunta que se faz é: qual é o valor desse benefício, professora? Quanto ganham os dependentes do preso condenado ou do preso provisório com relação ao auxílio reclusão? O valor do benefício é o equivalente a 100% do valor que o segurado preso receberia a título de aposentadoria por invalidez. Então, quanto se paga ao preso que recolhia o INSS na época da prisão?
A tabela do INSS tem um valor que envolve uma aposentadoria por invalidez. Esse valor será devido aos dependentes. Então, nós vamos agora conscientizar a sociedade que quem recebe são os dependentes. Não é pago pelo sistema penitenciário. Quem paga é o INSS. O INSS só paga porque o próprio condenado recolhia mensalmente a título de contribuição ao INSS. Então é como se fosse um seguro previdenciário. Essa pessoa incapacitada de trabalhar, ela deverá ter uma ajuda do Instituto de Previdência enquanto ela está impossibilitada de trabalhar. E de nenhum modo esse preso vai ter acesso a esse dinheiro. Quem pode solicitar o auxílio emergencial é a família do preso, os seus dependentes, e somente os mesmos poderão sacar nas agências bancárias. Então nós tiramos, essa má impressão do que seria esse auxílio emergencial, tá certo? Vamos falar um pouquinho também o direito do preso a ter um médico particular. O preso submetido à medida de segurança, que é aquele preso que não tem discernimento entre o certo e o errado, ele foi absolvido impropriamente. Esse preso, ele foi levado ao hospital psiquiátrico, certo? Ele tem o direito de contratar um médico de confiança pessoal. Sim. A família desse preso, ele tem o direito de contratar um médico de confiança da família, a fim de orientar e acompanhar o tratamento desse preso. Então não é polêmico esse direito. Haja vista a própria falência do sistema em garantir esse direito ao preso. Os hospitais psiquiátricos públicos estão imersos a uma via de falência que impossibilitaria um tratamento de qualidade. Então a LEP foi clara em dar esse direito ao preso submetido à medida de segurança, o direito a ser acompanhado por um médico particular. Mas e se houver divergência entre o médico particular e o médico oficial responsável pelo cumprimento do mandato de segurança, na medida de segurança? Como nós vamos resolver essa situação? Essa questão será solucionada pelo juízo da execução penal. O que ele vai fazer? O juiz da execução penal, ele vai receber 2 pareceres divergentes e para resolver essa situação, ele vai solicitar a opinião técnica de um terceiro médico, se ele achar necessário. Se ele não achar necessário, ele vai manter a sua convicção diante do que ele leu e estabelecer o tratamento correto diante das circunstâncias. Mas se ele preferir, ele pode nomear um terceiro médico a fim de tirar suas dúvidas, tá bom? E nós não temos aí um privilégio, nós temos aí um direito. Porque o sistema envolto a uma celeuma de pobreza e de carência possibilita para que a família possa se organizar e contratar um médico para viabilizar o tratamento daquele réu condenado submetido à medida de segurança. Por mais pobre que seja a família, na ausência de um médico apropriado na via pública, a família pode se organizar e nomear, sim, um médico particular, tá bom? Então, nessa aula, nós vimos todos os direitos do preso. Na aula passada, nós vimos os deveres do preso, certinho? Na próxima aula, nós veremos... Olha meu filho, Israel, manda beijo. Vai lá que a mamãe já vai, tá? Pode vir aqui. Mamãe, quando eu terminar, eu te chamo, tá? Na próxima aula, nós veremos a disciplina.
nós veremos na prática qual é a consequência da disciplina. Essa disciplina gerará uma perda de direitos que vai fazer com que o preso tenha a perda de tudo aquilo que ele conquistou ou de um momento oportuno de tudo aquilo que ele pode conquistar. Então eu quero despedir aqui de vocês. A internet, ela não está com qualidade satisfatória, mas eu não vou desistir de gravar nossas aulas, tá? Eu optei por um Instagram reservado para perceber se eu obteria uma qualidade melhor, e eu consegui. Então, eu não gosto de gravar aula sem vocês, mas pelo que eu percebi, usando o Instagram com poucas procuras, as aulas têm mais chance de ficarem gravadas, tá bom? Então, eu vou deixar aqui salvo no meu Instagram, vou salvar também no YouTube da escola e vou compartilhar tudo com vocês à medida que for possível. Então, a próxima aula nós iremos falar sobre a disciplina, sobre o regime disciplinar diferenciado e toda a circunstância do preso condenado que não opta por um bom comportamento, tá bom? Eu quero me despedir de vocês, mas eu não quero despedir de qualquer forma. Eu quero dizer que eu estou na torcida pela aprovação de vocês. Apesar da reforma administrativa, nós temos que entender que o sonho de ter um cargo público não pode mudar. Por mais que o governo se orquestre, se organize em impedir que esse sonho se concretize, nós temos algo dentro de nós que pulsa e nos traz doenças, nos traz ansiedade, quando nós não estamos buscando por esses objetivos. Então não desista de tudo aquilo que você pensa todos os dias. Acorde pensando o que você pode realizar. E eu vou te dizer que Deus não te desafiaria se Ele não tivesse a intenção de te abençoar. Então sonhos são desafios lançados por Deus. Sonhos esses que Ele está totalmente a fim de te ajudar. Ele está a fim de forma milagrosa em prover tudo aquilo que vai abrir portas, impedir que o mal prevaleça e impedir que coisas possam vir a atolar e afundar os nossos sonhos, tá bom? Então, um beijo, Deus abençoe e vamos amanhã, na nossa próxima aula, falar sobre disciplina e regime diferenciado disciplinar. Um beijinho e até amanhã.